Que a paz do nosso Mestre Jesus seja uma constante entre nós. Estamos nós aqui reunidos para mais uma conversa, né? Porque aqui não tem palestrante. Aqui temos amigos, somos todos amigos e vamos conversar um pouquinho a respeito do tema de Jesus. Eu peço que Jesus e a equipe espiritual me envolvam em sua paz e em sua luz, para que eu tenha assim o melhor para passar para vocês e que vocês tenham o melhor entendimento da conversa de hoje à tarde, tá bom? Jesus nos envolve em muita paz e muita luz. Então, vamos começar. Hoje nós vamos falar do capítulo 25, Buscar e Acharei. No capítulo 25, dos itens 1 ao 5, que é ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. O que significa isso? Vamos pensar. Todos nós aqui temos vontades, não temos? Todos nós aqui temos desejos, não temos? E aí, para que essas vontades, esses desejos se concretizem, o que nós precisamos fazer? Precisamos trabalhar para que isso aconteça, né? Ou nós somos daquele tipo de pessoa que acha que Deus e a espiritualidade têm que fazer por nós a nossa obrigação. A maioria pensa, né? Infelizmente. Nós não temos, eu tenho certeza que vocês têm também, um vizinho que quando você sai e sabe que você é espírita, que você está indo para casa espírita, vira para você e fala: ora por mim lá. Não tem? Põe o nome na caixinha. Quem tem que orar por mim? São vocês? Eu não me dou o trabalho de orar por mim? Como que é isso? Por quê? Porque eu não quero sair da minha casa, do meu aconchego, para ir numa casa espírita, numa igreja, no templo evangélico, não importa onde. O que importa é fazer, não é? Todo mundo quer ter o seu caminho, não quer? Sua casa própria, né? Fazer uma viagem, comer coisas maravilhosas, todo mundo quer? Para que isso aconteça, a gente tem que fazer o quê? É a espiritualidade que vai trazer para nós o carro, a casa ou o alimento? Não, né, gente? Nós temos que trabalhar para podermos ter isso. Então, é a lei do progresso, do trabalho e do progresso. Eu preciso trabalhar para que eu possa, assim, progredir. Tudo bem até aqui? A expressão ajuda-te e o céu te ajudará significa que devemos nos esforçar para melhorar a nossa situação. A nossa, não é a do outro. Cada um trabalha para si. Cada um se esforça por si. Certo? Porque é cômodo, né? Ai, meu Deus, me ajuda a ter uma casa. Deus vai dizer: sim, eu te ajudo. Mas faça a sua parte que eu te ajudarei, né? Eu não vou aparecer lá com a casa para você. Você vai ter que trabalhar, comprar a casa para poder ter casa. Porque o nosso sonho, a maioria de quem não tem casa, o nosso sonho é ter uma casa própria, não é? Para isso nós precisamos trabalhar. A casa não vai aparecer lá do nada assim para a gente, não. Só porque nós pedimos para Deus e nós oramos. Então, vamos trabalhar. Eu quero ser uma pessoa melhor. Deus me ajuda a ser uma pessoa melhor? Deus ajuda. Desde que você faça a sua parte. Como é que você vai ser uma pessoa melhor pedindo para Deus que te ajude a ser uma pessoa melhor se você só faz maldade para o outro? Se você só faz o que não deve? Como que Deus vai te ajudar? Fica difícil, não fica? A espiritualidade vai te ajudar? Vai. O seu mentor, anjo da guarda, o
seja o nome que vocês querem dar. Vão te ajudar? Vão, mas primeiro você precisa fazer. Faça a tua parte, que eu te ajudarei, assim disse Deus. Certo? Isso é o princípio da lei do trabalho, que é a base do progresso. Não significa uma troca que fazemos com Deus para sermos amados, né? Com o Criador, para sermos por Ele abençoados. Nós já somos abençoados. Nós já podemos contar com Deus em todas as situações, mas nós temos que fazer a nossa parte. Não adianta eu querer que Deus faça por mim aquilo que é de minha obrigação fazer. Concorda? Se eu quero viajar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ganhar o meu, fazer uma poupancinha, juntar o dinheirinho, porque hoje em dia o preço do pó de café é tão difícil, né, gente? Imagine uma viagem. Então vamos ter que guardar, não vamos? Vamos guardar. Deus não vai dar esse dinheiro para a gente assim, não toma. Não. Nós temos que trabalhar para poder merecer. É isso? Ixi, você. Nós devemos agradecer a nossa reencarnação, porque é uma oportunidade que Deus nos oferece de recomeçar. E o trabalho põe em ação as forças da inteligência. Há pessoas que desejam ver os obstáculos retirados do caminho por mãos invisíveis, esquecidas de que esses obstáculos foram ali colocados por nós mesmos. Então, o que acontece? As nossas dificuldades somos nós mesmos que criamos. Tudo que acontece na minha vida, a única culpada disso sou eu mesmo. Todas as situações que eu encontro, foi eu mesmo que de alguma forma me coloquei naquela situação. Como assim? Eu tenho, um filho teimoso. Ele não me obedece. Quem criou o seu filho teimoso? Quem ficou passando a mão na cabecinha do seu filho para ele não te obedecer depois? Isso é só um exemplo, tá, gente? Nós protegemos os nossos filhos, nós agradamos os nossos filhos para quê? Para a gente poder dar aos nossos filhos aquilo que nós não tivemos, na maioria das vezes, não é? Eu fiz de tudo pelas minhas filhas, porque eu não tive. Se hoje eles não me respeitam, não é o caso, tá, gente? Não por o come. É porque eu permiti que isso acontecesse. Está dando para vocês entenderem? Se eu não consegui determinado trabalho, foi porque eu não estudei, eu não trabalhei para ter condições de ter aquele trabalho. Eu não estudei, eu não fiz uma faculdade, eu não tenho esse conhecimento. Portanto, eu não tenho como ter esse trabalho. Então, quem foi que não estudou? Eu, né? Então, nós somos responsáveis pelos nossos atos. Então, nesse capítulo 25, Judas, que o céu te ajudará, ele diz assim, pedi e darei-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-á, porque tudo o que pede, recebe, e o que busca, acha, e a quem bate, abri-se-á. Ou qual de vós, porventura, é o homem que seu filho lhe pede pão e lhe dará uma pedra? Ou qual de vós, porventura, se lhes pedir peixe, lhe dará uma serpente? Pois, se vós outros, sendo maus, sabeis dar as boas dádivas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará dádivas
ao que lhes pedirem. Isso está em Mateus, no capítulo 7, no versículo de 7 a 11. Então, na comparação de Jesus entre os pais humanos, fica bem ressaltada a ideia de que o Pai perfeito nada de mal quer a seus filhos. Não é isso? Pois a sabedoria são os frutos de sua perfeição absoluta. O que significa isso? Deus é nosso Pai. Portanto, Deus está sempre conosco, nos apoiando em tudo o que precisarmos. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Sempre. Quando nós reencarnamos, nós temos a oportunidade de recomeçar. Então, passou uma encarnação nossa. Nós fizemos um monte de besteira. Fomos embora. Chega lá, a gente fica bonzinho, né? Quando a gente chega lá, a gente fica bonzinho. A gente fala, ai, não, Deus, eu vou reparar todas as minhas faltas. Eu quero a oportunidade de voltar, porque aí eu vou consertar tudo de errado que eu fiz. Só que, o que acontece quando a gente reencarna? A gente esquece, né? Esquece o que prometeu. Mas nós retornamos com esse comprometimento. E aí chega aqui, a gente quer morrer encostado no barranco, porque a gente está cansado, querendo que os outros façam tudo por nós. Nós não queremos, às vezes, que a gente está sentado no sofá, eu faço isso, e de repente eu falo assim, fulano, pega um copo d'água para mim, né? Para os nossos filhos. Por quê? Porque a gente acha que eles têm obrigação, né? Porque nós fizemos no mundo, nós criamos, nós educamos, pronto, está grandinho aí, já pode buscar um copo d'água para mim, assim, não pode? É obrigação dele? Quem está com sede? Quem quer tomar água? Por que a gente acha que a obrigação é do filho de ir buscar água? Por que a gente acha? Porque nós estamos acostumados a pedir. Vamos orar? Vamos. Ai, Deus, eu quero tanto ter uma casa própria, uma casa minha, Deus. Me dá uma casa minha. Eu trabalho, eu guardo dinheiro para comprar essa casa. Eu faço alguma coisa para poder ter essa casa. Mas não quero ter casa. Deus vai vir de lá do céu para trazer uma casa para mim, porque eu quero. Infelizmente, nós somos muito egoístas. Nós achamos que as pessoas têm que estar prontas a nos servir. Assim como nós achamos que Deus tem que estar pronto a nos servir. Se acontecer alguma coisa que nos desagrade, não fomos nós que provocamos aquela situação. Foi Deus que foi injusto comigo e fez. É isso mesmo, gente? Será que Deus, com tanta coisa que Ele tem para fazer, Ele tem que estar à nossa disposição para fazer tudo que nós queremos? Será mesmo? Assim, todo o mal que existe dos homens é fruto da sua imperfeição, das suas escolhas. Enquanto não se desenvolve seu potencial intelectual e moral com o qual foi criado, sofrendo, sim, as consequências dos seus atos bons e maus. Então, nós só vamos progredir intelectual, moral, espiritualmente, a hora que nós acordarmos para a realidade. Para a realidade de que nós temos que fazer alguma coisa. Não adianta só querer, tem que fazer. Se eu fizer algo desagradável, eu vou receber em troca situações desagradáveis. Se eu fizer coisas boas,
eu vou receber em troca coisas boas. Mas, não porque eu estou trocando, ó Deus, eu vou tratar a fulana bem, mas porque eu quero isso aqui, tá? Isso é troca. Isso não é o bem fazer, né? Se eu faço mal para outra pessoa, eu não tenho o entendimento de que aquilo vai voltar para mim. Por quê? Porque quando nós fazemos alguma coisa, quando nós apontamos o dedo a alguém, quando eu aponto um dedo para você, eu estou apontando um para você, 3 para mim e um para o céu, um para Deus. Então isso com certeza vai voltar para mim. 3 vezes mais. É isso que nós queremos? Quando nós fizermos qualquer coisa para alguém, nós queremos receber isso de volta. Então, se nós vamos receber de volta o que nós vamos fazer para o outro, vamos fazer coisa boa. Não faz sentido? Vou fazer o mal para o outro para receber maldade também? Não, vou fazer o bem, porque assim me retorna o bem, né? Olha Kardec, esclarece as frases que iniciam o texto de Mateus, que tem o mesmo significado do ajuda-te o céu, que o céu te ajudará, que é o princípio da lei do trabalho, sem o qual existe progresso, pois é o trabalho que põe em ação as forças da inteligência. É com o trabalho que nós vamos progredir, sempre. O trabalho material, o trabalho moral e o trabalho espiritual. Não é só o trabalho material. Estou dando exemplos de conseguir casa própria, mas temos que ter o trabalho material. Mas temos também o trabalho moral. Aquele trabalho em que nós devemos pensar 3 vezes, 4, 5, 10, antes de fazer qualquer coisa que prejudique o nosso irmão, né? A gente precisa pensar quantas vezes for antes de querer fazer o mal a outro, porque esse mal vai voltar para a gente. Isso é fácil. Lembra que na infância da humanidade, o homem, usando sua inteligência ainda rudimentar para resolver os problemas de sua subsistência, de sua sobrevivência e da sua defesa, vai desenvolvendo sua capacidade intelectiva, que o leva a querer sempre o melhor, desenvolvendo-se mais e mais, iniciando seu desenvolvimento moral nos choques de relacionamento com seus semelhantes, os outros homens, percebendo então outras necessidades, as do espírito. Em uma só existência, o progresso interior, individual, é muito pequeno diante do potencial, porque nós temos uma eternidade, nós somos espíritos eternos. Então nós vamos voltar e vir, voltar e vir várias vezes. Vamos estar aqui nesta escola, porque o mundo é uma escola. Nós estamos aqui para aprender como lidar com as situações. Portanto, aqui é uma escola. Nós vamos errar? Vamos, mas nós vamos tentar consertar. E assim sucessivamente. Morremos, reencarnamos para recomeçar, para poder fazer de novo aquilo que nós não fizemos numa encarnação passada, para que nós possamos progredir. É o nosso progresso pessoal, espiritual e moral. A cada acontecimento que nos acontece é um ensinamento. Aí a gente fala assim, nossa, por que essas coisas estão me acontecendo? Não tem coisas que se repetem? Você acontece, você faz, passa um pouco, daqui a pouco acontece de novo a mesma coisa, e você fala, nossa, de novo? A culpa é de quem? A culpa é nossa, gente. Como diz, lição não aprendida,
lição repetida. Guarde sempre isso. Lição não aprendida, lição repetida. Você passa por determinada situação, aí você sofre, você aprende e segue. Se você aprendeu, você vai seguir. Vai acontecer outras coisas, né? Porque nós estamos aqui numa escola, num mundo de provas e expiações. Vão acontecer outras coisas, mas aquela determinada coisa que aconteceu, você sofreu, mas que você aprendeu, não vai acontecer de novo. Por quê? Porque você já aprendeu, você já evoluiu. Agora, se você fizer de novo, vai acontecer de novo. A mesma coisa, de maneira diferente, mas que no final da história é a mesma situação, é a mesma coisa que acontece. Entendeu? Dessa concepção, nós podemos concluir pelo absurdo das penas eternas, né, para filhos rebeldes, ideias inadmissíveis, até para o pai imperfeito como o homem, que ainda não sabe amar. Kardec, ele esclarece que as frases que iniciam o texto de Mateus têm o mesmo significado de ajuda-te que o céu te ajudará. Então, em uma só existência, o progresso interior individual, diante da potencialidade do espírito, tem em si, a cada geração, estaria sempre iniciando esse desenvolvimento, porque seria sempre constituída a almas novas. Então, se fosse assim, se nós não fôssemos espíritos eternos, se nós não fôssemos ao mundo espiritual, que é a nossa verdadeira casa, e nós vivemos aqui uma vida só, como muitas igrejas pregam, e aí nós morremos. Morremos, acabou, né? Aí ela nasceu o quê? Uma alma nova, viria um espírito novo. E aí ele teria que aprender tudo, desde o início. E nós não sairíamos disso. Concorda? Porque Jesus disse: você pode fazer o que eu faço e muito mais. Se eu posso fazer o que Jesus faz e muito mais, eu tenho que estar sempre em aprendizado. Não é isso? Vou, volto, aprendo, né? Apanho. Porque, infelizmente, nós só aprendemos se nós tomamos uma lambada, não é, gente? A gente só aprende apanhando. Infelizmente, não é? A gente precisa apanhar para poder aprender, não é? E aí, se nós fôssemos inexistentes, se a nossa alma acabou, morreu, viriam almas novas. E aí? Tudo o que foi dito se perde, né? Por isso a prova de que nós somos espíritos eternos, que nós existimos e que nós reencarnamos várias vezes até que a gente aprenda a lidar com as nossas situações. Vai demorar? Vai demorar. Muito. Mas nós vamos aprender, certo? Com o conhecimento das leis das vidas sucessivas, tudo se torna claro e compreensível. O espírito imortal vem fazendo sua evolução através das reencarnações, tendo sempre oportunidades de progresso sucessivo, passando o homem gradualmente da barbárie à civilização material e dessa a civilização moral, certo? Por quê? Porque vamos evoluir. Nós não vamos ficar sempre nessa situação, sempre nisso. A gente tem que evoluir. Uma hora a gente vai evoluir, né? Somos todos cabeçudos. Sempre batendo cabeça, né? Mas a nossa intenção é boa.
Nós queremos mudar e por isso a gente vai tentando. Tenta isso aqui, não deu certo, tenta aquilo ali, não dá certo. Uma hora a gente vai fazer de fato. Nós não vamos só tentar, certo? Então, sem o trabalho individual, esse progresso não poderia ser realizado. Assim, busca e acharás. Significa trabalha e produzirás. E desta maneira serás filho das tuas obras. Terás o mérito da tua realização e serás recompensado segundo o que tiveres feito. Então, a cada um conforme a sua obra. Você vai receber conforme você trabalhou, conforme você produziu, certo? Pedir, buscar, bater a porta com fé, com trabalho, fazendo cada um a sua parte. Por isso, os Espíritos não vêm para livrar o homem da lei do trabalho, mas mostra-lhe o alvo que deve atingir e a rota que o leva a ele, dizendo: marcha e o atingirá. Encontrarás pedras nos teus caminhos. Mantém-te vigilante e afasta-as por ti mesmo. Nós te daremos a força necessária se quiseres empregar. Então, a espiritualidade, os nossos mentores, os nossos anjos guardiões, eles estão conosco, sim, a todo momento. E eles estão nos ajudando, sim, só que para que eles consigam fazer o trabalho deles, nós precisamos fazer o nosso, certo? Sempre. As frases de Jesus significam, pois, no sentido moral, pede a luz que deve clarear o vosso caminho, e ela nos será dada. Pede a força de resistir ao mal, e a tereis. Pede assistência dos bons espíritos, e eles virão ajudar-vos como o anjo de Tobias. Os servirão de guia. Pede conselhos, e jamais serão recusados. Batei a nossa porta, e ela vos será aberta. Mas pede sinceramente, com fé, fervor e confiança, apresentai-vos com humildade e não arrogância, sem o que sereis abandonados às vossas próprias forças. O que isso significa? Tudo que eu fizer, tudo que eu aprender, eu tenho que passar, sem arrogância. Eu não posso, por exemplo, ter aprendido determinada coisa e depois falar para o outro: você não sabe nada, eu que estudei, eu que sei, eu que aprendi. Não aprendeu nada, né? Porque tu está passando com o amor que aprendeu. E se ainda está dando na cara que o outro não fez. Faça você. E mostre com exemplos o que você progrediu. Com exemplos, não com palavras. Faça isso ou faça aquilo. Vai lá e faz você. Porque você fazendo, o outro vai ver, vai falar: olha, como ela mudou. Nossa, ela está fazendo as coisas, né? Ela está progredindo. Eu vou fazer igual, porque se ela assim está progredindo, eu vou progredir também. Certo, gente? Deu para entender? Eu tenho uma historinha aqui, que eu tenho 5 minutos ainda. Eu vou ler essa historinha, que tem tudo a ver com o tema de hoje. Vamos colocar como a história de um pai e de uma filha, mas vamos imaginar que esse pai é o nosso anjo guardião, o nosso protetor, tá, gente? Então vamos prestar atenção na historinha. Continue dirigindo, é o nome da historinha. Uma jovem dirigia junto com o seu pai e depararam com uma tempestade. A jovem perguntou ao pai: o que devo fazer? Seu
para ele e disse: continue dirigindo. Os carros começaram a encostar. A tempestade estava piorando. O que devo fazer, pai? Continue dirigindo. Mais tarde, um trailer também estava encostando. Ela disse: pai, eu devo parar? É terrível e todo mundo está parando. Seu pai disse: não, continue dirigindo. Agora, a tempestade estava mais forte, mas ela obedeceu ao pai e logo pôde ver uma clareira mais tarde. Depois de alguns quilômetros, ela voltou a estar em uma zona tranquila, calma e com sol. Seu pai disse-lhe: agora você pode parar e sair. Ela disse: mas por que agora? Ele disse-lhe: quando você sair, olhe para trás. Todas as pessoas ali estão na tempestade. Você não desistiu e sua tempestade ficou para trás. Se você estiver passando por tempos difíceis, lembre-se, mesmo que todos os outros, mesmo os mais fortes, parem, não desista. Você segue em frente, porque em breve sua tempestade acabará e o sol brilhará sobre você novamente. Tudo ao seu tempo. Tem tudo a ver com a palavra de hoje, né, gente? Não vamos desistir e não vamos nos acomodar. Vamos trabalhar sempre, tá bom? Essa é a missão que eu tive para passar para vocês hoje. Que vocês possam fazer bom aproveitamento desse aprendizado e que Jesus os envolva em muita paz e muita luz. Muito boa tarde.